Paz e alegria. No nosso quadro Gota de Sabedoria de hoje, nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 19, 16 a 22. É quando um homem se aproxima de Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus: o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus responde com uma outra pergunta, O que é bom? Quem é o bom? E nós sabemos que na resposta de Jesus, só Deus é o bom. Ou seja, se eu não estiver em comunhão com Deus, então eu não posso fazer nada de bom. Eu preciso estar em comunhão com esse Deus para fazer o que é bom, porque só Ele é bom. E aí aquele homem, diante de Jesus, que também diz para ele que ele precisa cumprir os mandamentos, ele diz: mas eu já faço isso desde a minha juventude. Para ter a vida eterna, precisa cumprir os mandamentos. Só que, assim como esse homem, ele tinha uma posição social, ele cumpria os mandamentos, era uma boa pessoa, mas faltava algo. A riqueza não completava, a sua posição social não completava. Ser apenas um bom judeu, cumprindo os mandamentos, também não era suficiente, não completava o seu coração. Significa que ele queria algo mais, ele precisava de algo mais. E ele desejava ter este algo mais. Era como se ele estivesse dizendo para Jesus: Senhor, eu já faço tudo isso, não é o suficiente, eu quero mais. E aí Jesus: então se você quer mais, vai ser exigido mais de você. Às vezes a gente sente também um desejo de ir mais além. Quantos jovens hoje rezam, cantam, e é bonito ver às vezes tantos jovens cantando, dizendo: Senhor, eu sou apaixonado por Ti, eu quero ser todo Teu, e aquela coisa toda. Mas na hora de fazer renúncias, de cumprir certas exigências, não querem. Às vezes fica na superficialidade, no sentimentalismo. Infelizmente, muitas realidades assim. Se nós queremos mais de Deus, se de fato existe esse desejo de ir mais além na intimidade com Deus, na comunhão com Deus, saiba que vai ser exigido mais. A renúncia precisa ser maior. E se não nos completamos com aquilo que nós já temos, então é porque pode ser um sinal de uma vocação para seguir Jesus mais de perto, uma vocação específica. E esse seguir Jesus mais de perto exige também uma renúncia maior, exige algo de nós. E nós precisamos ter a coragem de renunciar para não ficarmos frustrados como este homem que disse aqui, inclusive, que é um jovem muito rico. Precisamos então entender isso. E aqui eu me lembro da história daquele mendigo que plantava sementes por aí, vivia pedindo esmolas. E aí certa vez vinha de longe a carruagem real e ele avistou. E ele ficou ali na beira do caminho, esperando e pensando com ele mesmo: se eu ficar aqui, quando o rei passar na sua carruagem e eu estender a mão, eu vou pedir para que... E quem sabe ele vai me dar pelo menos um pouco do seu ouro. Ele ficou ali para mendigar do rei um pouco do seu ouro. Quando a carruagem se aproximou, o rei colocou a mão para fora e estendeu a mão para ele. Enquanto o mendigo ficava com a mão estendida, o rei também estendeu a mão e ficou por um tempo. E aí o mendigo, sem entender muita coisa, mas entendeu que aquela mão estendida era como se quisesse algo. A única coisa que ele tinha na sua sacola, com várias sementes que ele saía plantando. Então ele pegou uma semente e colocou na mão do rei, sem entender nada. O rei fechou a mão e foi embora. Ele saiu triste, voltou para casa. Quando chegou em casa, como de costume, foi espalhar as sementes. Quando ele espalhou todas aquelas sementes, no meio de todas elas ele viu uma pedrinha de ouro. E aí ele começou a chorar amargamente, dizendo: por que eu não dei tudo? Muitas vezes nós queremos tudo de Deus, mas damos migalhas do nosso tempo para Ele. Nós queremos todas as bênçãos do céu para a nossa vida,
mas damos migalhas de atenção para Deus, de nosso tempo para Deus. Ocupamos o nosso tempo com um monte de coisas, mas para Deus só migalhas. Que nós possamos refletir, meditar, mergulhar profundamente nesse Evangelho de hoje e permitindo que a nossa vocação seja reanimada pelo Senhor. Um grande abraço fraterno, que Ele nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.